Boa noite a todos, irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez reunidos para mais uma sessão virtual do nosso querido Francisquinho. Hoje, quinta-feira, nesse horário, 19h30. Nós vamos começar a nossa reunião com a mensagem de meditação do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, pelo irmão José. A mensagem é: a caminho. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao nosso querido Pai Jacó. A caminho não retrocedas. Não te desvie da senda. Não estaciones à margem lamentando. Não te distraia em excesso olhando a paisagem. Diminui as suas queixas. Em toda estrada existem pedras e espinhos. Cada viajor ao teu lado é um mundo de emoções diferentes. Habitua-se a ouvi-los, sem permitir que te desalentem. Não ignores quem te estenda as mãos. Mesmo aquele que te revele em maior necessidade o auxílio aos outros, é sempre possível. Não queiras que tudo venha a ti. Um sorriso não te custa nada. Um gesto de solidariedade é uma ponte sobre o abismo. A caminho, passo a passo, segue adiante. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Bem, meus irmãos, vamos nos concentrar, pensar no alto, para fazermos a nossa prece de abertura do nosso trabalhinho dessa noite. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Aqui estamos nós, mais uma vez, para mais um encontro onde temos caridade, amor, caridade e aprendizado. Agradecemos a presença de vocês para esse encontro de amor. Que sejamos protegidos e amparados para que esse encontro seja de muito proveito. Desejamos boas vibrações para o nosso irmão que irá fazer o estudo de hoje. Muito obrigado essa oportunidade que nos dá, meu Pai. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao nosso Pai Jacó. Agora eu vou pedir à nossa irmã Aurora que leia para nós um trechinho do Evangelho. Por favor, Aurora. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula e gratidão ao querido Pai Jacó. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai a vosso pai e a vossa mãe, item 6. Singulares parecem algumas palavras de Jesus por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa, se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, e gratidão ao Pai Jacó. Muito obrigado, minha irmã, pela leitura do Evangelho. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Francisco de Paula, e graças ao Pai Jacó, vamos dar início ao nosso trabalhinho dessa noite. Hoje, o estudo será feito pelo nosso irmão Eduardo, que vai falar sobre o Livro dos Espíritos. Meu irmão, boas vibrações. Obrigado, meu irmão. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao nosso irmão Jacó. Meus irmãos, o estudo da noite de hoje ainda é em prosseguimento ao capítulo das penas e gozos futuros, né? E coube a mim falar sobre a questão 1009, só a questão 1009.
Então, foi perguntado aos espíritos, assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Aquele estudo sobre a existência do inferno, do fogo eterno, né, meus irmãos? Então, os espíritos responderam: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, né, e perguntai se uma condenação perpétua, motivada por alguns erros, né, não seria negação da bondade de Deus se a individualidade tivesse de ser aprisionada e jogada no fogo eterno por toda a eternidade, né? Ele ainda chama atenção, eternidade, né? O vosso juízo não repele a vossa ideia? E aí Kardec perguntou que de onde procedia essa doutrina do fogo eterno. E foi respondido que é uma imagem, igual a outras, né, que é tomada como realidade. E foi perguntado assim: mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? E ele respondeu: vede se serve de freio, mesmo até entre aqueles que ensinam, que pregam isso. E falaram que se fosse ensinado coisas que a razão repelia, mais tarde, né, com o desenvolvimento das pessoas, isso não seria uma coisa nem duradoura nem salutar, o que não é bom, né, para a perenidade da doutrina, do ensinamento do cristianismo. E foi dito também que os humanos não conseguiram encontrar assim alguma coisa que ferisse tanto. E o fogo, né, que era uma coisa que queima, mesmo que a pessoa já sentiu na própria carne, quem não foi queimado ainda, né? Cada um de nós já recebeu algum tipo de queimadura, né? E que isso foi o que eles encontraram. Se tivesse uma coisa que machucasse mais, seria essa outra coisa, né? Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem número 108, comentando sobre a reencarnação e sobre o ensinamento de Mateus, no capítulo 18, versículo 8, quando ele fala que, portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o longe de ti. É melhor entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo as duas mãos e os pés e também sendo jogado no fogo eterno. A mesma coisa, o mesmo tipo de pensamento, né, que a gente segue aí. Então, Emmanuel explica assim na mensagem: quanto à imagem do fogo eterno, inserida nas letras evangélicas, é um recurso muito adequado à lição, porque enquanto não se dispuser a criatura a viver com o Cristo, será impelida a fazê-lo através de 1000 meios diferentes. Isso a gente já sabe, né, o que acontece. Se a rebeldia perdurar por infinidade de séculos, os processos purificadores permanecerão igualmente como o fogo material que existirá na Terra enquanto o seu concurso perdurar no tempo como utilidade indispensável à vida física, né? E aí, para uma melhor compreensão desse nosso estudo sobre as penas e o gozo futuro, nós precisamos recordar de algumas lições que a gente já aprendeu anteriormente. Primeiro que o hominal, no estágio evolutivo em que nós estamos aqui nesse planeta, ainda é um ser imperfeito, né? Segunda, a pluralidade das existências, né? Jesus falava da vida futura. Quando ele foi perguntado por Pilatos, né, se sois reis, ele disse que o reino dele não era desse mundo. No Evangelho dos Espíritos, no capítulo 2, item 8, uma rainha de França enviou uma mensagem, né? Em 1863, foi inserida por Kardec no Evangelho. E aí ela diz assim: para se preparar um lugar nesse reino de Deus, né, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade, em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos,
Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que enxugaste. Então, meus irmãos, a mensagem aqui da caridade é bem clara, né? Terceiro, que a individualidade ela é responsável pela preparação das suas futuras encarnações, né? Ela precisa ter a consciência disso. Muitos não têm, né? Quem não aceita a pluralidade das existências, por exemplo, tem essa dificuldade de aceitar isso. E aprendemos nas questões 614, 615, 621 do Livro dos Espíritos que há uma lei que obriga a todos e que o cumprimento dessa lei é impositivo a todos, sem exceção. Todos podem conhecer as leis de Deus, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que decidem a investigá-la são os que melhor compreendem, mas todos, um dia, vão compreendê-la. O sábio que estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda e pratica as da alma. Mas acontece que apenas uma existência é insuficiente para a individualidade conseguir chegar até a condição de adentrar no reino de Deus. A perfeição moral é a chave que permite o acesso ao reino de Deus, que está no interior da individualidade, na intimidade do espírito. Santo Agostinho deixou essa frase: e muito me fatiguei procurando-te fora de mim, quando te encontras em mim. As leis divinas são eternas e imutáveis. Estão gravadas na consciência, ou seja, lá na consciência do espírito, conforme eu já falei, né? E elas são apropriadas à natureza de cada mundo e adequadas ao grau de progresso dos seres que os habitam. À medida que o homem compreende melhor a vida futura, o medo da morte vai diminuindo e ele vai compreendendo melhor a sua missão na Terra. Ele espera o seu fim com mais calma, com resignação e sem medo de fogo eterno, né? Entre os povos da antiguidade, o futuro é uma vaga intuição. Mais tarde, uma simples esperança. Depois, uma certeza. Mas ainda hoje, né, nós temos a sociedade, ainda com o desenvolvimento dos bens, né, de serviço, ela vai se apegando muito, né, à vida corporal. Então, o encarnado que já conseguiu uma visão melhor do sistema evolutivo do homem, né, que estagia aqui no planeta, ele trabalha tendo em vista o seu futuro, mas não pode negligenciar da encarnação presente. Ele sabe que seu futuro nessa e nas vidas futuras depende da direção que dê na atual encarnação. E a certeza de reencontrar após a morte aqueles que lhe são caros, de evoluir em inteligência, em perfeição, lhe traz a paciência e, principalmente, a coragem para suportar as provas da vida material. O espírita, ele já tem uma vantagenzinha sobre aquele que não conhece a doutrina espírita, porque ele já sabe, né, que das expiações, sabe das reparações que são necessárias, né? E a pluralidade das existências, né, conforme eu já falei. E as ideias preconcebidas, né, a ignorância da maioria das pessoas sobre o que vem depois da morte, vai provocando que isso se perpetue. E é difícil se livrar dessas informações que vão passando dos antecessores para aqueles que vêm depois. Para se livrar dos temores da morte, é necessário o quê? Encará-la do verdadeiro ponto de vista,
de penetrar pelo pensamento no mundo espiritual e fazer dele uma ideia tão exata quanto possível. Isso mostra no espírito encarnado um certo desenvolvimento e uma certa aptidão para se desligar da matéria. Porque dentre os que ainda não avançaram suficientemente, meu irmão, a vida material prevalece sobre a vida espiritual. A vida espiritual parece muito distante, mas, na verdade, ela não está distante, né? Porque nós temos estamos com o pé lá, conforme se diz, porque nós temos o perispírito que nos liga o corpo físico ao corpo extrafísico, e o perispírito fica onde? Fica no plano extrafísico. E funciona como uma âncora. Ele aprisiona o espírito. Então, tem uma série de requisitos, né, para a individualidade se preparar para essa vida. Quando perguntados se o sofrimento do espírito pode durar eternamente, São Luís respondeu que o sofrimento poderia perdurar se o espírito fosse eternamente mau, se ele não se arrependesse, né, não se melhorasse. Pelo progresso, adquirimos novos conhecimentos, novas faculdades e novas percepções. E novos gozos desconhecidos, né, vão surgindo. Mas eles não são acessíveis àqueles espíritos que permanecem endurecidos. Eles não conseguem ver, não conseguem compreender, não conseguem sentir. Eles leem, mas não captam, não conseguem penetrar no pensamento deles. Mas é um trabalho da individualidade, é uma coisa que ele tem que fazer. O mesmo São Luís, ele nos ensina que há espíritos de arrependimento muito tardio, mas que admitir que nunca se melhorarão, daí é negar que a lei do progresso não existe, né? Que ela não funciona, que ela é só teórica. E aí São Luís, ainda na questão 1008, ele diz que há penas que podem ser impostas por um tempo determinado, mas que Deus só quer o bem das criaturas, que ele acolhe o espírito arrependido, né? O desejo do espírito se melhorar sempre é bem recebido. No Apocalipse, por exemplo, né? No capítulo 20, fala-se da besta que foi aprisionada por 1000 anos, né? Apocalipse escrito por João, né? Então, meus irmãos, eu tenho aqui um trabalhinho de Emmanuel, né? Ele fala assim: em matéria de castigos depois da morte, reflitamos, sim, na justiça da lei que determina realmente seja dada a cada um conforme as suas obras. Com o advento do Espiritismo, era uma época conturbada, né, de o materialismo, né, e muitas transformações sociais. Nova era para a humanidade que começava uma era de esperança e de consolações. Consolações e esperanças que nenhuma outra doutrina, além do cristianismo, por ele revivido, conseguira trazer ao nosso planeta. Uma doutrina dos espíritos, que desde o século passado brilha na consciência e no coração dos humanos, não mais a terrível concepção de um inferno absurdamente eterno, nem os horrores do impiedoso purgatório. Emmanuel completa e ensina que o céu começará sempre em nós mesmos, e o inferno tem o tamanho da rebeldia de cada um. É um inferno consciencial, né, mesmo? Então, com a doutrina espírita, o amor de Deus passou a uma nova dimensão, alicerçada na magnanimidade e no entendimento da razão,
da análise, dos ensinamentos, né, que os Espíritos nos trouxeram. É possível, disseram eles, sinceramente, admitir que o ensino do inferno e do purgatório haja cumprido nos idos da humanidade a sua tarefa de reprimir, pelo temor, os abusos do homem, o que, no entanto, não mais se justifica nos dias atuais. André Luiz, né, que a gente sempre fala, né, que André Luiz povoou a lei, né, porque ele trouxe tanta informação sobre as colônias, né, sobre os mistérios que nós precisávamos saber, sobre, por exemplo, o nosso lar, né, uma cidade igual mais adiantada que a nossa. Tudo isso a gente achava assim que era impossível de existir, mas ele trouxe isso, né? E foi até confirmado que ele falava de nosso lar. Então, Egorina Cunha foi levada lá pelo mentor dela e trouxe fez os desenhos, está no livro Imagens do Além, né? Que até esse livro, as imagens que ela fez são bem semelhantes àquelas imagens do cenário de Nosso Lar, o filme, né? Então, se perguntava assim, como será a vida do espírito após a morte? Para onde iremos e quando iremos? E como iremos? O que estará reservado para nós, né? O que faremos lá? Haverá céu, haverá inferno? Com o advento do Consolador prometido, as dúvidas foram todas dissipadas. As informações estão aí disponíveis. Cabe a cada um de nós buscá-las. Hoje em dia nós temos o recurso da imprensa e agora temos a internet, que chega até nas nossas mãos pelo celular, né, meu Zé? Os espíritos atentos, ainda Emmanuel, hein? Atentos à argúcia filosófica de Allan Kardec, respondem às indagações em todos os detalhes que lhe eram perguntados. Emmanuel estuda as diversas conceituações de inferno, referindo-se ao que sobre ele pensam os hindus, chineses, egípcios, gregos, romanos, escandinavos. E ao estudar esse assunto, ele nos fala: o reino de Deus está dentro de vós, ao que, de acordo com ele mesmo, ousamos acrescentar, o inferno também. É uma verdade, né? Porque nós podemos criar um inferno dentro de nossas vidas, né? E conforme a gente conseguir trabalhar isso, isso vai se perpetuar por muitos anos e pode até se perpetuar por muitos séculos. André Luiz, servindo da mediunidade de Chico Xavier, tornaria ainda mais claro os ensinos com aqueles livros todos que ele andou nosso lar, até o livro Libertação, formando a situação dos espíritos, que até nós estamos até usando no curso hoje do desenvolvimento mediúnico de trabalhadores nas câmaras mediúnicas, né? Então, não apenas eternas, diz a codificação. As leis humanas, elas tendem a modificar-se e vão se modificando sempre, com o objetivo indisfarçável de amparar o culpado, né? Assim também é com as leis divinas, né? As leis morais. Elas são rígidas, mas há uma flexibilização para aquele que se arrepende. Elas dão ao criminoso a oportunidade de não sofrer, mas de regenerar-se, a fim de que ele se recupere moral e espiritualmente, seja reintegrado na sociedade e também, né, na caminhada para o destino de todos nós, né, que é uma caminhada comum. Em regiões sombrias do mundo espiritual, próximas à costa terrestre, localizam-se espíritos culpados, criminosos, suicidas, hipócritas, devassos, mas eles ficam nesses ambientes até que se melhorem.
há trabalhadores do plano espiritual que os observam o tempo inteiro. Quem leu aquele livro, O Abismo, aquele livro é um livro pesado, de leitura pesada mesmo, a pessoa tem que se preparar para ler aquele livro. E é falado ali das formas que os espíritos vão adquirindo. Esse livro, ele menciona que sempre, em cada daqueles lugares que tem, né, sempre tem os trabalhadores do Mestre Jesus para acompanhar. E acompanha esses espíritos, acompanha o progresso deles, pelo tempo necessário. Criadas pela vontade do culpado, as condições da reabilitação na espiritualidade, ou então ainda na Terra, né? Encontram os mensageiros de Deus recursos para instilar na mente arrependida, o auxílio, né? Já tocada pelo desejo de felicidade e de fuga ao desespero, elevados princípios que o levarão a soerguer-se para uma renovação luminosa. Confortador é o ensino que ele traz a todos os homens que lhe dedicam alguns momentos de atenção. A doutrina espírita preconiza como realidade espiritual depois da morte regiões de sofrimento transitório, temporário, criadas pelas mentes culpadas, cuja duração estará na razão inversa do esforço do culpado para readaptar-se ao bem, jamais condicionada ao cruel arbítrio de inexoráveis leis que banissem das planícies da alegria e da esperança renovadora para lançar no labirinto do desespero eterno. Então, meus irmãos, já estamos indo aqui para a nossa conclusão. Vimos que, no que foi exposto, a duração das penas não é pena eterna, né? A duração das penas depende da conscientização das faltas e do arrependimento sincero da individualidade, né? Depende da expiação ou da reparação. No plano extrafísico, nada fica oculto, principalmente se estão envolvidas entidades de alto desenvolvimento moral e aquelas de desenvolvimento moral ainda deficiente. E a evolução, como é uma fatalidade, ela vai ocorrer de uma maneira ou de outra, demora o tempo que demorar, né? Então, o que a individualidade necessita para evoluir? A gente não pode dizer, faz isso, faz aquilo, porque isso, a receita aí, no caso, ela tem que ser individual, né? Os estados de adiantamento, eles são inúmeros, né? E é um risco muito grande a gente errar se for definir um padrão, né? Nosso planeta, por exemplo, como é diversificado, né? Espíritos de vários desenvolvimentos estão aqui, né? A gente olha a cultura, por exemplo, dos índios, né? Eles têm um desenvolvimento tecnológico que não acompanha o nosso, mas a parte moral deles é boa, é superior a muitos locais que nós temos aqui no nosso planeta. O que verdadeiramente temos que nos aplicar, meus irmãos, é na formação da nossa consciência, né? Que a gente entende muito pouco sobre a formação da consciência. E, no entanto, é ela que nos move, nos moveu e vai nos mover até quando nós chegarmos a atingir um desenvolvimento moral superior, né? Um dos cuidados que nós devemos ter é não estar preparado para o momento do desencarne. Porque
Nós não temos como controlar certas coisas. Por exemplo, né? Vamos supor um indivíduo que tenha a mente viciada em pornografia e que seja até, vamos dizer assim, um boy, que ele goste de ficar olhando a vida dos outros. Quando ele desencarnar, ele vai se deparar um período que ele vai notar que ele não é visto. Vai poder até ficar tentado em continuar a fazer o que ele fazia. E aí o que acontece? Vai ficar preso nessa ilusão. Ele vai precisar fazer um trabalho mais difícil, porque quando você desencarna, você só tem o pensamento. Você não tem mais aquele filtro que é o corpo físico. Porque o cérebro, na verdade, ele funciona também como um filtro. O espírito ele se liga através do cérebro. E o cérebro, a gente sabe, comanda a organização física. Mas acontece que não vai ser bem assim para o nosso amigo, porque, uma vez na eletricidade, o magnetismo e a intensidade vibracional são irresistíveis. E é provável que ele acabe atraído para locais que vão mostrar para ele a verdadeira situação dele. Ele vai ver, vai se misturar aos semelhantes. E não vai ser um ambiente agradável para ele. Aliás, não é para ninguém. No livro Rumo às Estrelas, quanto está de tempo aí, Mariu? Tá bom de tempo ainda? Hein? 5 minutos? 5 minutos só? No livro Rumo às Estrelas, na psicografia de Divaldo Franco, o espírito Luiz Cristóforo Postiglione ensina que ao homem foi facultado 4 estados de consciência. E nisso, há aqueles que estão imersos nas sensações e os que vivem das emoções. Os que estão imersos nas sensações são aqueles que se detêm nas manifestações do estômago para baixo, aqueles que se comprazem em comer, dormir, procriar, gozar. Eles funcionam por meio do aparato fisiológico e dos seus automatismos. São aqueles que ainda mantêm aqueles velhos atavismos. Eles não progrediram. Na verdade, eles vivem de e para o instinto. E a gente sabe que o animal ele desenvolve o instinto, né? Então, o hominal que vai pelo instinto, se segue só o instinto, ele ainda não mudou, na verdade, ainda não mudou de mundo, ele continua no mundo animal. Ele só tem ali um resquíciozinho do hominal. E tem os que vivem das emoções, que, sem libertar das funções orgânicas, por meio das quais vivem no corpo, atuam através da razão, buscam as experiências e as realizações dos ideais que lhes propiciam as emoções do belo, do bem, da paz, né? Então, meus irmãos, nós percebemos que o homem pode se tornar amigo ou inimigo dele próprio, né? O homem, enquanto encarnado, ele deve buscar o silêncio da mente, fugir dos pensamentos desenfreados e sem sentido espiritual e aqueles mesmo moralmente baixos, cedendo espaço apenas a um dos poucos que se fixará no tecido do cérebro. É só dar espaço que os bons pensamentos chegam. Quando encarnado, o espírito tem dificuldade em manter-se com a mente alerta aos acontecimentos que têm lugar em sua volta. Uma espécie de névoa envolvente e atúrdio em decorrência da predominância dos fluidos carnais sobre as energias vivas que dele emanam.
algumas vezes, vapores morbosos impedem a lucidez e o discernimento necessários à vigilância e à consciência de si mesmo, e com os resíduos emocionais de experiências infelizes de existências anteriores, tem dificuldade de compreender o que lhe sucede. Afastada da ilusão da matéria, de imediato, a individualidade poderá perceber o amor como fonte de bênção nunca vista por ele, sem egoísmo, sem personalismo, sem narcisismo. Ele vai aprender a superar as dificuldades. A única maneira de vencer é através do enfrentamento, da batalha, né, que vai ocorrer no campo mental. Jesus nos ensinou: bem-aventurados os puros de coração, porque contemplarão a Deus. Meus irmãos, então, concluindo, nós aprendemos que nós temos que regar a semente do bem, desenvolver tudo que for para o bem, desenvolver o amor incondicional, para que nós possamos nos transformar definitivamente nas ovelhas do Cristo, que ele nos deixou, né, no capítulo 10 do Evangelho de João, versículo 24. Vou ler para a gente entender tudo. Circundando-o, os judeus lhe diziam: até quando manterás nosso espírito em suspenso? Se és o Cristo, dize-o claramente. E Jesus respondeu: eu vos disse e não me credes. As obras que faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Minhas ovelhas conhecem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão, e ninguém as tirará de minha mão. Então, meus irmãos, a mensagem é essa daí. Não tem fogo eterno, né? O fogo, o castigo sem fim, né? Ele depende do que a individualidade trabalhar, né? E nós aqui, nós nos deixamos levar pela matéria, as influências, e é dela que a gente tem que fugir, porque se a gente desencarna sem estar preparado, nós vamos passar momentos desagradáveis, né? Já passamos, né? Estamos aqui e vamos passar novamente, né? É isso que a gente tem que evitar, é a preparação para nós evoluirmos um pouco, né? Então, a graça de Deus, Jesus e Francisco de Paula, e agradecendo ao nosso mentor, do Francisquinho, Pai Jacó. Com você, Maria. Obrigado, meu irmão, pelo seu estudo. Muitas informações. Muito bom para o nosso aprimoramento, né? Obrigada, amigão. Muito obrigado pelo seu estudo. Bom, meus irmãos, depois desse bálsamo que recebemos, né, desse estudo tão maravilhoso do nosso irmão, vamos agora nos preparar para fazer a prece de irradiação, que é a prece para os nossos irmãos encarnados. Vamos fechar nossos olhos, vamos pensar no alto. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e gratidão ao nosso querido Pai Jacó. Pai misericordioso, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrão de nossa casa, Pai Jacó, mentor de nossa sessão. Estamos aqui num só pensamento, primeiro para agradecer por tudo que recebemos e pedir perdão pelos nossos atos e pensamentos negativos. Que tenhamos também a capacidade de perdoar aqueles que por algum motivo nos prejudicaram. O perdão, a reparação, é importante para os nossos corações. Visto isso, meus irmãos, nós estamos com consciência tranquila para fazer nossos pedidos queridos.
Vamos começar pelos nomes que estão em nossos pensamentos, no nosso lar, as pessoas com quem convivemos, pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, pelos nossos desafetos, pelos nossos ambientes de trabalho. Vamos pedir também, meu Pai, pelas nossas crianças abandonadas na rua, outras em orfanatos, necessitamos de um carinho, de um lar. Vamos pensar pelos nossos vovozinhos que estão também na rua, alguns, outros em asilos, os vovozinhos do lar de Francisco. Todos necessitam de carinho, de amor, de paz. Pelos jovens que se encontram nos vícios, são muitos ainda, meu Pai. Pelos irmãos moradores de rua, que também necessitam também de um emprego, às vezes para sustentar suas famílias, abandonados. É difícil vermos muitos irmãos aí nas ruas solicitando alguma ajuda. Vamos pedir pelos nossos irmãos desempregados, em função do que está acontecendo aí, muitos estão desempregados. Pelos refugiados, pedir ao irmão Ismael que possa atuar no nosso país, ajudando os governantes a não ter mais esse egoísmo, essa ganância do poder, pensar um pouco no nosso povo, usando o bom senso, e que possam resolver todos os problemas do nosso país, que está tão difícil de conviver com tudo que está acontecendo. Mas nós somos cristãos, somos fortes, enfrentamos isso com muita resignação. Vamos pedir por todas as nações do nosso planeta, aquelas que estão em guerra, e que esses governantes desses países têm que se decidir. A guerra tem que acabar, para melhorar não só aqueles povos que são sofridos, como também todo o planeta, que está tendo essas consequências da guerra. Vamos pedir pelos profissionais de saúde que estão aí na linha de frente de todas as doenças. Essa doença aí, o Covid e outras doenças, as doenças das almas, eles fazem um trabalho muito bom. E pedir pelos sofredores, são muitos. Essa doença que aí está ainda, não acabou, ainda temos muitos ainda portadores. Vamos pedir que o Dr. Bezerra de Menezes e todos os médicos do espaço possam, junto aos médicos da Terra, ajudar na cura desses irmãos. Pai amado, não vamos esquecer de pedir pela nossa casa querida, a nossa congregação, o nosso Francisquinho, o nosso Lar de Francisco, pelos seus diretores, pelos seus médios que trabalham, os trabalhadores da Casa de Francisco, pelos funcionários, pelos voluntários e por todos os frequentadores. Para que todos nós possamos encontrar a paz tão necessitada, tão desejada. E assim seja, meu Pai. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou pedir à nossa irmã Cidalina que faça para nós a prece pelos irmãos desencarnados. É com você, Cidalina, por favor. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula e nosso carinho pelo nosso irmão Jacó. E neste momento, unidos por um só pensamento, de muita luz, de muita paz, por aqueles irmãos que já se encontram na pátria espiritual, por aqueles que estão desencarnando, que eles possam chegar à nova vida com a luz divina do Divino Mestre, a proteção, o carinho, o amor que nosso Pai tanto tem pelos seus filhos, que eles possam ser recebidos com todo esse carinho de que necessitam nesse momento de transição para uma nova vida. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, graças ao nosso querido irmão Pai Jacó.
Graças a Deus, bem. Agora eu vou pedir à nossa irmã Clemildo que faça para nós a prece de agradecimento e encerramento. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai, a gente agradece muito pelo trabalho de hoje, pela oportunidade do estudo, pela oportunidade de nos aprender mais um pouquinho, pela oportunidade da convivência, e agradecer essa espiritualidade amiga por mais esse trabalhinho de hoje. Que podemos, quinta-feira que vem, todos aqui reunidos de novo, com a graça de Deus, de Jesus e Francisco de Paula. Que assim seja, meu irmão. Antes de nós encerrarmos o nosso trabalhinho, vamos dar uma lida no nosso boletim. Preces e evidências. A congregação já reiniciou a marcação de preces e evidências. A prioridade será daqueles que já haviam marcado preces e evidências em datas a partir de 13 de março de 2020, quando a casa fechou em razão da pandemia. Procure a recepção para remarcar e obter mais informações. Também os médios poderão marcar preces. O Bazar da Congregação reiniciará suas atividades no dia 2 de agosto. A congregação reiniciou as seguintes reuniões públicas presenciais. Terças, 9, 15 e 20 horas. Quartas, 9 no térreo e no segundo andar. Quintas, às 15 e 20 horas. Sextas, 15 e 17 horas. Domingo, às 15h30. Todas no salão do segundo andar. Teremos uma nova sessão iniciando no dia 3 de agosto, quarta-feira, às 17 horas. Torne sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção de nossas atividades. Principalmente o Lar de Francisco, procure a tesouraria. Médios voluntários, venha fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato comigo, telefone 988999931. Ainda estamos precisando de médicos. Muitos, aliás, né? Enxoval dos bebês. As nossas campanhas. Enxoval de bebês, o cadastramento das gestantes pode ser feito todas as terças-feiras, de 14 às 17 horas. Documentos necessários. RG e cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, flauta de pano, calça de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido. Entregas na congregação. Campanha do Inverno Solidário. Neste inverno, doaremos cobertores às crianças da evangelização e crianças assistidas. Doações podem ser feitas através do depósito de uma das contas da congregação, enviando comprovantes para o WhatsApp 97-133-9513. Se preferir comprar o cobertor, entregue na congregação. As nossas cestas básicas, para compor nossas cestas básicas, entregues mensalmente às nossas crianças e nossos assistidos. As doações podem ser feitas de duas maneiras. Através do depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando comprovante para o WhatsApp 97-133-9513, ou, se preferir, diretamente na congregação. Precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó. No Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional. Agradecemos a doação de gaze, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas do tamanho GEG-XG, preferencialmente da Big Frau, e de luvas de látex, tamanho M e G. Roupa íntima E e G, feminina e masculina. Espalhada para o Micropólio. Entrega na congregação no Lar, na Rua Figueiras Lima, 99, no horário de 10 às 16 horas. Meus irmãos queridos, estamos no final de nosso trabalhinho dessa noite. Que possamos estar na próxima semana, aqui juntos, para um novo encontro de estudo, de aprendizado, de caridade. Fique com Deus. Até segunda, né? Porque segunda-feira também tem a nossa sessão aqui, ou quinta-feira, nesse horário. Um abraço a todos, fiquem em paz. Tchau.